A gente não passa um ano inteiro estudando porque tá motivado. A gente tem motivação no começo. Ah, não, eu quero é isso, eu vou lutar por isso. Mas ao longo do ano, você tem que ter a disciplina de continuar. E isso vale para todas as áreas da vida. Conta pra gente, onde você passou, qual curso? Eu sempre ouvi o podcast dos aprovados e eu passei em medicina na UFV, que é lá em Viçosa. Olha só. E como foi esse caminho para passar, para chegar lá? Então, eu formei em 2018 e aí eu passei agora com o Enem de 2021. E em 2019 e em 2020 eu não queria medicina, eu fui tentar outros cursos. Olha só. Eu formei em 2018 achando que eu gosto de medicina, mas não quero fazer cursinho. Aí eu fui fazer outros cursos. Tá. Eu fui para ciências biológicas e depois eu não gostei. Aí eu fui para pedagogia. E aí em 2021 que eu retomei esse sonho. Aí eu falei, não tô gostando de nenhum outro curso. Realmente eu quero medicina. Aí foi que eu estudei em um ano com o Sniper e passei em 2021. Olha, que legal. E assim, o que fez? Então, você tá lá nesses cursos, o que fez você pensar assim, não, agora é medicina que eu quero? Então, em ciências biológicas, eu não me via muito no mercado de trabalho lá na frente. Então, assim, eu me interessava pelas matérias, eu até gostava do que eu estava aprendendo, mas eu não me via formando naquilo, trabalhando com aquilo. E na pedagogia, eu ia formar e dar aula para crianças, isso era o meu objetivo. Eu também acho que depois que eu entrei nesses outros cursos, eu não me brilhava os olhos, sabe? Aí eu queria estudar alguma coisa que eu pudesse trabalhar com uma coisa mais humana, que é esse negócio de você ter contato com gente e tal, mas também que tivesse um estudo científico, que é o caso da medicina. Eu vou estudar ciências para aplicar trabalhando com a gente. Aí acho que foi isso que eu estava buscando e não achei em outros cursos. Aí eu resolvi voltar, dar 2 passos para trás para me reencontrar de novo. E aí sempre você pediu desligamento desses cursos, saiu totalmente? Saí totalmente. E seus pais apoiaram? Então, minha mãe sempre me apoiou. Ela fala, você tem que ser feliz no que você faz, pode mudar mesmo. E meu pai também me apoia, mas eu acho que ele tem mais medo. Aí, às vezes, os dois até falavam assim comigo, tranca, que se você quiser voltar, você ainda tem ele lá em aberto. Só que, no fundo, eu sabia que eu não ia voltar. Então, eu falei, eu vou desligar, porque aí se eu quiser entrar em outro curso, eu não tô ligada mais a nenhum curso. Aí eu sempre desliguei mesmo, eu nunca deixei ele em aberto. Tá. E aí você decidiu, vou fazer medicina. E como foram os próximos passos? Você pensou em ir para um cursinho? Como foi? Então, quando eu decidi, a gente ainda estava em pandemia. Então, ou eu fazia cursinho online, ou, não sei, acho que eu só tinha essa opção. Aí, eu achei o Sniper. E aí, eu assinei em fevereiro. Aí, eu comecei a aplicar as coisas, eu descobri em qual fase que eu tava. E já comecei, eu assinei um cursinho online e fiz o Sniper associado ao cursinho. Então, às vezes eu até cheguei a ver aula, fazer exercícios específicos de cada aula, mas eu sempre fiquei com a vozinha do Sniper na orelha. Então, faz simulado, faz prova antiga. Então, desde o começo do ano, eu acho que isso fez diferença. Eu já ter tido um estudo ativo desde o começo do ano, por causa do Sniper. Uhum. Porque a tendência é a gente entrar no cursinho, só ver as aulas e fazer os exercícios e pronto. Mas aí com o Sniper eu vi que era muito importante fazer simulado toda semana, corrigir os erros. Independente se você está vendo aula, é importante fazer essas coisas paralelamente. Aí eu consegui conciliar. Legal. E assim, teve alguma matéria que foi mais difícil para você? Então, eu acho que eu tinha uma crença limitante de que eu era ruim em humanas.
Aí, pra mim, isso me gerava ansiedade. Aí eu achava, tipo, no começo do ano, que eu era ruim em humanas e eu ficava com medo de humanas. Aí, acho que por isso foi a matéria mais difícil. Mas no fim eu fui bem até. Foi minha melhor matéria. Olha só, você viu? Que legal, né? Por isso que eu acho que a gente cria esses bloqueios, não sei por quê. Eu tinha medo de estudar humanos, eu achava que eu ia muito mal e tal. Só que na hora que você pega e fala, não, eu vou dar o meu melhor e vai ser do jeito que vai ser. Aí acabou que eu fui bem e a gente se liberta desses medos. Sim. E ao longo desse ano, fora essa crença limitante, teve alguma coisa muito difícil que você acha que, sabe, foi ruim na sua preparação, que não foi muito legal? Então, eu acho que por estar estudando em casa... Ah, tá. Se teve alguma coisa que eu achei negativa. Pode ser difícil. E depois? Então, o mais difícil foi ter esses horários de estudo e essa disciplina estando em casa. Porque é muito solitário se estudar em casa. Então, às vezes eu acordava e dava a impressão que se eu estudasse, se eu não estudasse, não ia mudar nada. Porque não tinha a rotina que tem num cursinho, que é você vê todo mundo estudando, todo mundo vendo aula, todo mundo faz simulado junto. Quando você estuda em casa, é você por você. Então, eu senti falta dessa cobrança, entre aspas. Porque eu me cobro muito. Mas como eu tava sozinha, é diferente, sabe? Parece que ninguém vê o que você tá fazendo. Então, você tem que ter muita clareza para você conseguir seguir a rotina, sabendo que nem sempre vai dar certo. Uhum. Tem um lado positivo, então, de não ter competição, de você não ver que tá todo mundo na sua frente, você tá atrás, esse tipo de coisa. Ou o contrário, né? De você pensar, nossa, já vou passar. Tem esse lado positivo de não ter essa competição, mas também tem um negativo que você não tá junto com a turma, né? Você tá solitário. Nossa, eu acho que isso foi muito difícil para mim, porque parecia que só eu tava estudando pro Enem no mundo. Porque eu não via essa rotina, mas ao mesmo tempo tem isso que você falou. Não tem essa comparação. Ah, eu ouvi nos podcasts do Sniper que tinha aluno que falava assim... tem gente que nem almoça e passa o almoço estudando sobre a rotina do cursinho. Eu não via isso. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia tem um Instagram que não me gerava muita comparação. Aí, eu acho que sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. Uhum. E como que você usava redes sociais, assim, nos estudos? Então, eu não quis criar muito... Eu não quis me limitar. Então, eu deixava livre... Tipo, assim, eu usava todo dia as redes sociais, mas também sem exageros. Porque acho que se eu criasse uma regra, não posso usar. Aí que eu ia querer usar. Uhum. Então, eu tinha o... Como é que chama aquele negócio? O limite do aplicativo. Então, acho que 1 hora por dia, o meu telefone bloqueava o Instagram. E aí, era isso. Mas eu não ficava muito... querendo pôr regra demais, porque senão acho que ia tornar o estudo mais difícil do que ele já é. Sim, e também que você já estava isolada em casa, né? Se fosse sem nada, ia ser... E aí eu gostava de acompanhar uns perfis de estudo no Instagram e tal, mas vez ou outra alguém colocava, por exemplo, tirei tanto no simulado. Aí, às vezes, isso gera uma comparação. Querendo ou não, a gente se compara, nossa, eu tirei tanto. E aí... isso pode ficar na sua cabeça, aí faz muito mal. Tem que saber filtrar. Sim. Tá. Então, esse foi o dia a dia, assim, da sua rotina. E como que era o estudo durante o dia? Então, você acordava de manhã? Como que era? Então, minha rotina variou durante o ano. No começo do ano, eu estava na fase 2, na maioria das matérias. A fase 2 do Sniper. Aí eu via bastante aula... do que eu ainda sentia falta de conteúdo teórico. Então, as humanas que eu comentei mais cedo,
física e química, tinha coisa que eu realmente não lembrava. Aí eu via as aulas e fazia os exercícios específicos. Mas desde fevereiro, quando eu comecei, eu fazia simulado toda semana e corrigia questão por questão a fundo. Aí, minha rotina, né? Então, eu acordava, vou falar do começo do ano, depois do final do ano. Aí, eu tinha o cronograma das aulas daquele dia. Então, eu assistia às aulas, fazia as questões e fazia sempre listas sniper também. Então, eu guiava os assuntos que eu ia fazer na lista sniper pelos simulados. Aham. Olha que legal. Então, por exemplo, se eu errei uma questão de química ambiental, aí a minha próxima lista sniper eu anotava na agenda que tinha que ter química ambiental e mais uma outra coisa que eu tinha errado. Porque eu via que o que eu estava errando no simulado era o que eu precisava revisar. Sim. Aí era isso que guiava a minha lista sniper. E aí você ia revisar direto na lista sniper. Mas assim, eu corrigia a questão e via o que faltou para eu acertar. Sim. Aí, por exemplo, química ambiental, eu corrigia a questão, estudava a teoria e planejava para fazer uma lista sniper com esse assunto na próxima semana, por exemplo. Aí eu via se eu realmente já tinha suprido essa lacuna ou se eu ia precisar estudar de novo e fazer mais questões. Uhum. E muitas vezes imagino que dava certo, mas outras não. Então, outras não. Tem umas matérias que a gente vai o ano inteiro lutando com elas. Então, física, tinha hora que era difícil. Mas outras, realmente, às vezes foi só um estalo que faltou para você resolver. Aí você já revisa a teoria, faz mais questões sobre isso e acabou. Mas tem outras que não entram na cabeça, tem que continuar. E você foi vendo evolução assim ao longo dos meses, do começo do ano para o fim do ano, como foi? Então, eu fui vendo evolução e principalmente na minha segurança. Então, no começo do ano, eu fazia o simulado meio que com medo. Então, eu tinha medo de não conseguir fazer as coisas, de errar. Aí foi chegando no final do ano, é aquela história da gente ganhar intimidade com a prova. Então, foi chegando no final do ano, eu não tinha medo de errar. Aí eu já ia para os simulados meio que conhecendo ele. Então, era mais fácil fazer as provas no final do ano, depois de já ter feito muitas durante o ano. Uhum. E você falou uma coisa interessante, né? Que no começo do ano a gente tem mais medo de errar. E depois você nem se preocupa mais, porque você sabe que você vai errar e vai aprender com esse erro. Eu acho que a gente cria um repertório. Então, no começo do ano, a gente idealiza muito os estudos. Eu vou estudar, vou saber tudo e pronto. Mas durante o ano, a gente vai vendo que a gente sempre vai errar alguma coisa. E a gente cria esse repertório. Eu errei, resolvi aquela dúvida e sobrevivi. Não é um monstro de 7 cabeças. E por a gente ter essa lembrança, eu errei no último simulado, eu errei o ano inteiro. Acaba que a gente acostuma e aí chega no dia da prova, eu já errei o ano inteiro, então não tem medo de errar. Sim. Aí vira uma coisa normal. Ajuda então até na parte psicológica. Ajuda. Eu sou muito ansiosa e eu era muito ansiosa com o Enem. Então, ter feito simulados em casa me ajudou muito para ter autoconfiança e conseguir encarar a prova. Porque senão, é esse negócio de ter um repertório. Eu tinha na minha cabeça que, como eu já fiz simulados o ano inteiro, fazer a prova era normal. Uhum. Aí isso me ajudou muito a ficar mais calma. E aí você fazia do dia 1 e do dia 2? Fazia. Mas eu priorizava o dia 2. Então, no começo do ano, eu fazia um por semana. Aí, geralmente era dia 1, dia 2, dia 1, dia 2. Mas eu fui vendo que no dia 1, eu tava com mais... Como é que fala? Eu tava indo bem. E aí, eu passei a fazer, tipo assim, dia 2, dia 2, dia 1. Aham. Eu comecei a priorizar o dia 2. Eu gostava de fazer assim, às vezes.
sobrava uma sexta-feira à tarde, por exemplo. Aí eu pegava só o caderno de matemática e resolvia em 2h30. Eu gostava de quebrar a prova, assim, porque é muito cansativo a gente ficar 5 horas, 5h30 resolvendo. Sim. E aí você fez vestibulares também? Provas de vestibulares? Não, fiz só o Enem. Tá. E as listas? Sniper? Isso. Ah, tá. Você tá falando pra estudar em casa? É, pra estudar em casa. Achei que era prestar vestibular. Não, eu fiz Unesp e FUVEST. Mas eu fazia mais Enem. Tá. E as listas Sniper. E como eu usava o estuda.com nas listas Sniper, eu fazia questões de tudo quanto é lugar. Ah, legal. Você não selecionava só Enem? No começo eu selecionava, mas aí no fim do ano eu acho que a gente já fez todas as questões que existem do Enem. Então eu parei de selecionar, eu fazia de faculdade privada, de federal, antiga, nova, eu fazia tudo, porque aí eu sentia que eu estava acertando as do Enem porque eu lembrava a resposta, não porque eu sabia fazer. Aí eu comecei a me desafiar mais, então às vezes eu fazia só de vestibulares paulistas, então, por exemplo, Unesp e FUVEST. Aí eu selecionava e fazia. Às vezes eu não selecionava nenhum, aí vinha todo tipo de questão. Então, eu acho que isso também ajuda muito. A gente treinar com diferentes bancas ajuda no nosso conhecimento, porque às vezes o Enem segue só um caminho. Aí, se a gente pega questões de bancas da PUC, bancas da FUVEST, bancas da UFRGS, ajuda no nosso fechamento de circuito. Uhum. Vai ajudar a fazer o pulo do gato. Isso. Também. Aí eu fazia assim. Tá. E ao longo do ano teve algum período assim que você ficou menos motivada? Ou que ficou pra baixo, assim? Ou não? Foi sempre em frente, sempre... Não foi sempre em frente. Então, eu fiquei muito desmotivada no meio do ano, porque eu sentia que a prova nem estava perto, nem estava longe. Porque no começo do ano a prova tá longe, a gente tem meio que um gás, a gente idealiza, querendo ou não, a gente idealiza a preparação, a gente fala, não, eu vou atrás dos meus sonhos, e tem muita energia. E perto da prova também, a gente fala, chegou a hora, não sei o quê. Só que no meio do ano, eu sentia que o tempo não passava, a prova não chegava de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo eu não tinha aquela energia do começo do ano. Então foi bem difícil. Eu tinha que ter muita clareza mesmo do que eu queria fazer para continuar na força da disciplina, porque motivação acaba uma hora ou outra. Aí a gente continua por disciplina e a motivação volta espontaneamente. Olha só. E aí você tirou férias ou você seguiu estudando? Eu tirei. Eu não queria tirar pela minha cabeça, mas eu estava muito cansada. Aí eu tirei uma semana sem fazer nada e uma outra semana fazendo poucas coisas. Mas eu tirei sim. E eu achei que ajudou. Uhum. Legal. No começo do ano eu trabalhava, eu esqueci de falar isso. Olha só, me conta. Não era um turno muito rígido, mas eu dava aula de inglês numa escola lá da minha cidade e estava online. Então, até agosto, mais ou menos, eu dei aula. Junho, julho, agosto, eu não lembro direito. Eu dei aulas nessa escola de inglês online. Então, tipo, acho que era terça, quinta e sábado. Eu dava essas aulas, era 1 hora por dia. Não é muito tempo, mas eu sinto que ter trabalhado nessa época me ajudou a não bitolar nos estudos. Mas depois eu quis sair, então na segunda metade do ano eu não trabalhei mais. Porque mesmo que isso me ajudasse a espairecer um pouco, eu estava ficando muito cansada. Aí eu preferi tirar esse tempo. Eu não parei de trabalhar para estudar, mas para economizar minhas energias e conseguir descansar mais para estudar melhor. Sim. E aí, como era o descanso? Você descansava mesmo? Você começava a estudar, por exemplo, que horas saía, que horas? Como era?
Eu descansava muito, porque eu ficava muito cansada. No começo do ano, eu fazia simulado aos domingos, por exemplo. E aí, tipo assim, com 2 meses de estudo, eu já vi que isso não ia dar certo. Aí no domingo eu sempre descansava. E geralmente eu estudava de 7h30, 8 horas até meio-dia. Às vezes parando por meia hora no meio da manhã para dar uma alongada, uma descansada. E aí, depois do almoço, eu voltava mais ou menos 1h30 e estudava até umas 6h30. A não ser em dias de simulado. Em dias de simulado que eu fazia a prova completa, de 5 horas ou 5h30, aí eu costumava descansar de manhã ou fazer uma coisa mais leve, tipo assistir aula. E à tarde fazer de 1 às 6 ou de 1 às 6h30. Sim. Ou de 2 às 7, aí dependia do dia. E à noite era só descanso? No começo do ano eu tentava fazer... Eu tô falando esse negócio no começo do ano, no final do ano, porque minha rotina variou muito. Sim. Então, no começo do ano, eu tentei fazer flashcards à noite. Mas eu tava ficando muito cansada e eu respeitei isso, sabe? Às vezes a gente vê... faça flashcards, não sei o quê. Só que a gente tem que testar pra ver se isso funciona pra gente. Porque não adianta a gente forçar uma rotina que não tá dando certo, sabe? Então eu vi que à noite eu não rendia. E eu vi que fazer os flashcards não tava me ajudando, tava me deixando muito ansiosa. Aí eu revisava só pelas listas Sniper mesmo. E aí foi que funcionou pra mim. Olha só, direto com questões de prova. Eu ficava meio entediada em revisar de outras formas. Aí eu revisava só por questões, o que eu errasse eu voltava na teoria. Sim, tá. Então assim você foi seguindo e como foi chegando na prova? Quando foi chegando na reta final, eu fui ficando bem ansiosa. E aí eu fiquei na dúvida se eu diminuía o ritmo, mantinha o ritmo, não fazia nada, fazia tudo. E aí eu ouvi seu podcast, O que fazer na reta final. Eu sempre ouvi os podcasts. Aí eu tentei seguir minha intuição. Então, tipo assim, tem dia que a gente acorda querendo estudar. Aí eu respeitava, eu estudava, não quero mais. Aí eu parava. Isso na reta final. Eu respeitava muito pra não me esgotar, mas também não ficar culpada por não estar estudando. Então, eu fazia isso, era bem intuitivo. Às vezes eu resolvia uma prova só de natureza e era só isso que eu fazia no dia. Aí eu corrigia no dia seguinte. Sim. Aí era bem tranquilo. É interessante isso de você se escutar e ver quando você precisa descansar, porque às vezes a gente fica só assim, não, tem que estudar mais, estudar mais, estudar mais. Sendo que às vezes estudar mais não é produtivo, você não aprende mais e só se cansa. Então, que bom que você conseguiu fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e quer fazer por fazer. Então, fiz lista Sniper, check. Fiz flashcards, check. Mas o que você está aproveitando daquilo? Eu preferia fazer só uma coisa e aproveitar totalmente do que fazer tudo meia boca, sabe? Então, é muito importante a gente saber se ouvir. Esse negócio de estudar à noite, por exemplo. Tem gente que rende muito à noite, mas meu olho ficava ardendo de sono. Aí, se eu ficasse fazendo isso o ano inteiro, eu ia odiar estudar. Então, eu acho que isso faz parte da gente ter disciplina. Então, você tem que ter disciplina para estudar, mas você tem que saber dos seus limites. Isso foi muito importante. Parar de fazer simulado domingo foi uma decisão difícil, porque eu me culpava no começo. Eu falava assim, mas fulano fazia simulados domingo, trabalhava de 7 às 5, não sei o quê. Só que, para mim, fazer simulado domingo estava sendo muito maçante, porque, por exemplo, minha família reúne aos domingos. Aí eu não estava com eles, porque eu estava fazendo simulado, mas eu estava dormindo em cima do simulado. Uhum. Então eu coloquei na balança, sabe? Aí para mim foi mais produtivo descansar os domingos e ter mais energia durante a semana
do que fazer só por fazer. Exatamente. E aí você ainda ganha em ficar com a sua família também, conversar e tudo. Sim, isso é muito importante também. Teve alguma ou algumas pessoas que foram importantes para ter dado tudo certo? Sim, meus pais, meus irmãos, meu namorado. Eu sempre tinha uns... Como é que a gente fala? Umas pausas que eu falava assim, ai, acho que não vai dar certo. Tô muito cansada, porque é muito cansativo. Mas aí minha família sempre me apoiou. E minha mãe falava, não, calma, vai dar certo e tal. E aí deu certo. Apesar das dificuldades, assim, você acha que teve benefícios em estudar sozinha? Teve. Eu acho que a gente tem muito mais flexibilidade. Então, igual eu falei, eu respeitava meus limites. Se eu tivesse num cursinho, eu acho que ia ser mais difícil me enxergar, sabe? Então, por exemplo, o cursinho tem aula de 7 da manhã às 6 da tarde. Você vai estar lá para cumprir. E em casa, acho que a gente olha muito para dentro estudando em casa. Então, assim, se eu tava vendo aula e não tava conseguindo concentrar, eu parava a aula, dava um tempo, ou trocava de matéria. E aí, isso é uma grande vantagem de estudar em casa. Essa flexibilidade de tempo e de tarefas. Então, se o cursinho presencial colocasse o simulado domingo, eu não ia ter essa escolha de trocar o dia. Então, isso é uma vantagem de estudar em casa. E eu acho que esse negócio da comparação também. Ao mesmo tempo que eu não tinha essa motivação de grupo que eu comentei, eu acho que eu ia me comparar muito também, estando no cursinho. Então, tem um lado bom e um lado ruim. E estando em casa, tem esse lado positivo de que a gente não se compara com outras pessoas, o que a gente faria no cursinho presencial. Que dizem que é super tóxico. Sim. E por outro lado, você se compara consigo mesma. Vendo que você pode melhorar, né? Como você estava antes e como está agora. Você se compara consigo mesma. E é importante metrificar isso. Então, por exemplo, em redação, no começo eu nem lembrava como é que fazia. E eu achava que eu nunca mais ia lembrar. E eu ter as redações do começo do ano, no final do ano, me deram essa esperança. Então, tipo assim, eu olhei lá, eu tinha tirado 760 numa redação. No final do ano, eu tava tirando 960. Aí eu falava, nossa, se eu sou capaz disso, tem chance de dar certo. Porque a gente tem que se agarrar a isso, a gente não tem muita garantia. Isso era uma coisa que me angustiava muito, não ter garantia. Tipo assim, você estuda, pode dar tudo errado ou pode dar tudo certo. É um jogo de aposta. Sim, e é difícil, né? Porque é mais o lado psicológico na hora de lidar com isso. Isso é bem difícil na questão psicológica, porque, querendo ou não, você tá apostando o seu tempo. Então, pelo fato do Enem só ter uma vez ao ano, isso é bem mais intenso. Porque se você não passa em um ano, você vai demorar mais um ano para fazer outra prova. Então, você tem que se preparar psicologicamente para aguentar de novo essa angústia. Sim. Não é fácil. Mas você acha que, assim, ter passado por isso, por essas, não sei se dificuldades, te fizeram crescer de outras formas? Sim. Então, esse negócio da disciplina, eu acho que vale para todas as áreas da vida. Porque a gente fica esperando ter motivação. Tem até muita gente que fala isso. Como ter motivação? Você não vai ter motivação. Vai ter dia que você vai acordar e não quer fazer nada. Então, você ter essa disciplina. Tipo assim, eu não quero fazer, mas eu vou fazer o que eu consigo hoje. Pra dar o meu melhor. E é isso. E aí, eu me perdi. Tá falando da disciplina. E de você, de coisas que você aprendeu, de Isso. amadurecer nesse período. Então, é esse negócio da disciplina, da gente acordar e fazer o que tem que ser feito, independente de ter motivação.
Porque se a gente espera motivação, realmente a gente não vai fazer nada. A gente não passa um ano inteiro estudando porque tá motivado. A gente tem motivação no começo. Ah, não, eu quero é isso, eu vou lutar por isso. Mas ao longo do ano, você tem que ter a disciplina de continuar. E isso vale para todas as áreas da vida. Sim. E assim, deixa eu entender. Então, foi 1 ano mesmo de estudos e você passou em medicina na UFV? Foi. Eu comecei a estudar... Eu assinei o Sniper dia 23 de fevereiro. E, inclusive, dia 23 de fevereiro desse ano foi o dia que confirmou minha matrícula. Olha! Foi. Aí eu até lembrei disso. Porque eu falei, nossa, 1 ano atrás eu não tinha nada, não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo, mas foi em 1 ano. Menos, na verdade, né? Porque até a menos. prova... 1 ano letivo, mas poucos meses, de fevereiro até novembro. Sim. Tá. E aí, então você começou, aí você viu que estava em algumas matérias na fase 2 e foi seguindo e realmente 1 ano, né? Assim, 1 ano letivo. Eu falo isso porque às vezes é muito comum passar vários anos estudando. Eu tinha isso em mente, que eu poderia gastar vários anos. E eu comecei estudando sem ter muita opção na minha cabeça. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer medicina só se fosse na UFMG. Aí eu estudei o ano inteiro pensando nisso. Quando saiu minha nota, eu estava 7 pontos abaixo da parcial da UFMG. Mas eu tinha ido muito bem no Enem. E aí que eu abri minha mente e falei, não, eu estudei o ano inteiro, eu não preciso passar mais 1 ano estudando. E aí eu escolhi ir para o UFV. Que também é excelente. Que também é ótima. Eu nem conhecia as outras federais de Minas Gerais, porque eu fiquei muito focada. Eu falei assim, no começo do ano, eu vou focar na UFMG. No final do ano, na época do SISU, eu posso olhar outras alternativas, mas eu não gastei meu tempo durante o ano avaliando essas coisas, não. Eu deixei para a hora de decidir mesmo. Sim. Mesmo porque essa é até uma coisa comum, né? Muita gente fica pesquisando faculdades, vendo pesos antes do Enem. E, sabe, o que vai adiantar tanto você ver se... Exatamente. Eu tinha esse olhar, assim, sabe? No grupo do cursinho, que eu fiz o cursinho online. Pode falar? Sim, sim. Eu fiz o ESAG online e tinha um grupo que o pessoal comentava, onde vocês querem passar, não sei o quê. E eles gastavam muito tempo preocupados com isso. Então, a faculdade tal tem peso menor, então eu vou pra lá. E você não tem que preocupar com isso enquanto você está estudando. Enquanto você está estudando, você tem que tentar ir o melhor possível. Aí, depois que você tá com a nota na mão, aí você vai olhar, nessa aqui eu passo, nessa aqui eu não passo. Porque senão, você não vai focar nos estudos. Você vai estar querendo passar onde der. E é isso. Você tem que mirar... Uma vez você falou isso no podcast. Mire nas estrelas. Como é que é? Aí você... Se errar, você estará no alto? Eu não sei se é mire na lua e se você errar, você estará nas estrelas. Isso. Aí eu sempre pensava isso. Então eu mirava muito alto. Eu não ficava assim, eu quero passar na faculdade tal, porque aí eu não preciso estudar tanto. Isso é um tiro no pé. Eu mirava alto, e aí depois que já tivesse passado o resultado, no final do ano, eu deixei para olhar essa questão dos pesos e tal. Nossa, achei sensacional isso. Porque, assim, várias lives lá do Sniper é só conversando assim, mas a natureza é peso 2 e matemática é peso 1, e agora? Será que, sabe? E não, você vai se preparar mirando lá no alto em todas. Exatamente. E eu acho que, assim, uma coisa é você priorizar. Então, por exemplo, a gente sabe que matemática e redação no Enem são matérias super valorizadas. Então, você prioriza. Mas outra coisa é você negligenciar natureza, negligenciar humanas, porque na faculdade tal não vale tanto. Aí acaba que nisso você pode até ir bem em matemática, mas se você não for bem nas outras, não adianta, você tem que ter uma coerência.
Sim. E como foram suas notas, você lembra? Seus Eu deixei acertos? aqui pra eu olhar. Ai, pode pegar. Mas meus acertos eu lembro. Então, no Enem eu fiz. Em linguagens eu acertei 39 e tirei 744,2. Em humanas eu acertei 42. Fiquei muito surpresa. Olha. E eu tirei 780,4. E no segundo dia, eu fiquei bem nervosa. Aí meu número de acertos foi menor, mas deu tudo certo. Então, em natureza, eu tirei 34 e uma nota de 716. Em matemática, foi 35. Tinha uma questão anulada, então foi 36 com anulada. E o minha nota, 822,1. Nossa, você foi muito bem pela TRI. Fui mesmo, porque Matemática. eu treinei isso durante o ano para ter essa coerência. Porque a gente vê, né? Gente que acerta o mesmo tanto e tira uma nota muito diferente porque errou uma fácil. Então eu tinha esse cuidado. E em redação eu tirei 960. Olha. E a média depois deu? Ai, minha média deu 804,54. Olha, que nota boa. Eu fiquei muito feliz no dia que eu vi a nota. E aí foi esse negócio que eu falei. Eu pensei assim, no dia que eu vi a nota, pode ser que eu não passe na UFMG, que era onde eu estava pretendendo o ano inteiro, mas eu fui muito bem e só isso já era um alívio, sabe? De ter valido a pena. Porque mesmo que a gente não passe na maior e na que a gente tanto sonhou, a gente foi muito bem e isso vale a pena. A gente pode ressignificar, sabe? Eu fiz muito isso agora no começo do ano, de ressignificar. Então, eu vi que eu fui bem. Aí, antes de eu desesperar e começar a estudar de novo com essa angústia, sabe? Eu ressignifiquei, eu falei, calma, qual que é o meu sonho mesmo? Exatamente. Aí, eu conversei muito com minha mãe. E aí eu vi que o meu sonho mesmo eu já tinha conseguido, porque eu já podia fazer medicina. Eu só precisava colocar o pé no chão e ter essa clareza. Aí eu consegui. Sim. E às vezes pode ser melhor de formas que você não imagina. Exatamente. Então, assim, a gente idealiza muitas coisas. Às vezes, é igual a minha nota que eu tirei. Eu fui muito bem, eu fiquei muito feliz. Mas às vezes, no fundo, a gente não se dá esse valor. Então, eu busquei me confortar. Então, eu falei assim, nossa, valeu a pena. E deu tudo certo. Calma. Aí, eu conversei com minha família. Eu nunca tinha pensado em sair de casa. E aí, meu pai falou, você já tem essa nota em mãos. Se você quiser, você já pode cursar o curso que você estudou tanto para passar, que era medicina. Se você não quiser, se quiser fazer outro ano de cursinho, se quiser estudar de novo e tal, você também pode. E aí, só de pensar em passar outro ano, Nossa. Uhum. ir em casa, fazendo redação, fazendo simulado, aí eu falei, ufa, posso ficar calma. Não preciso ficar ansiosa de novo, tá tudo certo. Aí eu escolhi. E tô muito feliz. E você vai começar agora com quantos anos? Eu tenho 21. Aí eu vou começar agora em maio. Olha, legal. Algo que você se orgulha de ter feito nesse ano de preparação? Então, eu me orgulho de ter seguido os meus sonhos. Então, assim, é igual eu falei, quando eu me formei, eu não saí do ensino médio com o foco de que eu queria medicina. Eu meio que fui tentando fugir disso, sabe? Mas aí eu me orgulho de ter retomado e seguido o que eu queria fazer realmente. Importante, né? A gente seguir os sonhos. Sim. E eu fiquei muito orgulhosa disso que eu falei também sobre ressignificar. Porque cada vitória deve ser comemorada. Então,
eu fiquei muito feliz de ter conseguido dentro do que eu planejava para mim naquele momento, sabe? Aham. Então, o que eu consegui fazer nesse ano? Foi isso. Aí eu me orgulho disso e pronto. Eu acho muito importante a gente trazer isso, essa questão de que, sabe, não é só o curso mais famoso que é bom. Tem muitas outras faculdades, muitos outros profissionais que se esforçam para criar cursos maravilhosos no Brasil inteiro. Então a gente tem que valorizar, sabe? Não é só, sabe, o nome, tem muito mais coisas. Eu pensei muito nisso ultimamente. E, tipo assim, é muito importante a gente mirar alto. E isso fez toda a diferença pra mim. Mas, às vezes, a gente fica muito bitolado mesmo, sabe? Ah, só esse que é importante. Só esse que vai ser comemorado. E quando eu consegui passar na Federal de Viçosa, minha família ficou tão feliz que eu falei assim, nossa... E eu achando que eles só iam comemorar Nossa. se eu fosse, tipo assim, a melhor do Brasil, sei lá. Jamais, Mas só de você estar aonde você quer, a sua família já vai te apoiar, sabe? E às vezes esses limites é a gente que coloca na nossa cabeça. E a gente acha que é uma coisa externa, mas tá dentro da gente. Então, é importante não se limitar. Então, está aberto. O que você quer fazer? Ah, sei lá, eu quero fazer direito. Aí você avalia as suas opções sem se limitar. Eu quero fazer direito, não sei aonde, e ficar sofrendo, sabe? A gente tem que colocar numa balança. O que vale a pena nesse momento? Sim. Então, às vezes, várias pessoas têm disposição de lutar por muitos anos. Mas se nesse momento você já está satisfeito, relaxa e pronto, você conseguiu. Não precisa ter esse desespero. Às vezes a gente fica desesperado para conseguir uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça e pode ser mais tranquilo. E como foi quando saiu o resultado? Então, no dia que eu vi a nota, eu chorei de emoção por causa disso que eu falei. Eu fiquei aliviada, na verdade. Aí, acho que passa um filme na cabeça. O ano inteiro fazendo simulado, fazendo provas. E aí, eu fiquei aliviada de ter conseguido fazer mais de 800. Isso era uma coisa que eu tinha em mente. Então, eu não gostei de traçar limites durante o ano, igual eu falei com vocês, esse negócio dos pesos. Eu não pensei nisso durante o ano, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria tirar mais de 800 para ter um poder de escolha maior do dia do SISU. Aí só de ter tirado mais de 800 eu já fiquei muito feliz. E aí eu comemorei com minha mãe, mas só depois que fechou o SISU, que eu vi que eu realmente passei na Federal de Viçosa, que aí eu comemorei com a minha família toda. Acho que até o último segundo a gente fica com medo de comemorar. Aí eu só acreditei mesmo quando fechou o SISU. E falou, parabéns, você foi selecionado. Aí que eu fui comemorar com todo mundo. E aí você vai ter um apartamento, vai dividir apartamento lá em Viçosa, como vai ser? Então, eu vou dividir com mais 4 meninos por enquanto. E é pertinho da faculdade. Aí eu fui lá com minha mãe essa semana e a gente já fechou o aluguel para eu ir em abril. Porque tem muita gente voltando para a cidade. Tava em EAD, né? Uhum. E agora com a volta do presencial, tá bem disputada a moradia. Aí a gente já foi lá olhar, já tá tudo resolvido. Olha, que legal. Então depois só ir e começar a estudar. Nossa, eu tô muito animada. Aí eu vou começar a estudar no comecinho de maio. Eu vou me mudar pra lá em abril e começar a estudar no comecinho de maio. Mas só de não ter que fazer cursinho, simulado, eu já tô super aliviada. Sim. E assim, para quem tá escutando agora, o que você gostaria de deixar de mensagem? O que foi importante para você, que você recomenda? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem
que se você tem um sonho, não desista dos seus sonhos. É igual a Suzane sempre falava no final do podcast. Não desista dos seus sonhos. Uhum. Porque eu acho que quando a gente tenta se encaixar em outros lugares, igual eu tentei fazer outros 2 cursos antes de ir a fundo na medicina, a gente não fica feliz no fim do dia, sabe? Então a gente tem que buscar realizar aquilo que a gente sonha para ficar tranquilo. Você deita a cabeça no travesseiro com a sensação de missão cumprida todo dia, quando você está fazendo aquilo que você realmente queria. Então, eu acho que isso não tem preço. Você seguir o que seu coração quer. Eu acho que é importante esse negócio também de você se ouvir. Então, saiba o que é importante para você. Saiba o que é inegociável para você. Saiba o que é negociável para você. Tem coisas que a gente consegue flexibilizar, tem coisas que não. Então, é muito importante você se conhecer. E agora você criou um Instagram de estudos para compartilhar dicas. Qual que é o seu Instagram? Eu criei, é o @RaquelNamed. Quem quiser conversar por lá, tirar alguma dúvida, pode me chamar. Eu tô postando diariamente algumas dicas e é isso. Então é isso. Muito obrigada pela participação no podcast. Desejo tudo de bom e assim, com tanto de autoconhecimento que você ganhou, com a disciplina e tudo, certeza que só coisas boas pela frente você tem. Obrigada. Foi uma honra participar e, gente, não desistam, vai dar tudo certo. Eu já estive do lado daí, ouvindo o podcast e eu sonhava em ser entrevistada. Então, vai dar certo, só não desistam. E chegou esse dia, né? Chegou esse dia aqui em Belo Horizonte, a gente gravando. Chegou. Fiquei muito feliz em participar. Obrigada. Obrigada também.